Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o Alexandre, sou arquiteto, Alexandre Marques Pereira, e queria agradecer o convite feito pelo professor Feliciano Veiga para estar aqui, para mim um prazer, por várias razões, até porque, depois falarei isso mais tarde, foi aqui que eu comecei há 27 anos, a minha vida como arquiteto, nesta obra, neste projeto com o arquiteto Manuel Tinho. Isso é um duplo prazer, não só para estar aqui pelo Congresso, fazermos esta sessão, que seja interessante, e pelo sítio, para voltar aqui a esta casa. Por isso queria agradecer essa. Ora bem, o professor Feliciano convidou-me para fazer este simpósio e então nessa medida achei mais interessante, em vez de estar aqui sozinho, poder-me acompanhar aqui dos colegas e não só, para fazermos breves, vamos fazer umas breves intervenções de 10 minutos sobre temas diversos, mas ligados à questão da arquitetura e da aprendizagem, e, enfim, dos espaços da arquitetura, dos espaços de aprendizagem, mais grandes. E então eu passava só a fazer uma apresentação muito rápida, sucinta, dos colegas de mesa, e que depois começaríamos a fazer apresentações que começaria pela arquiteta Teresa Heitor. E vou fazer uma pequena, não vou ler o currículo, vou fazer só uma pequena apresentação para situar as pessoas. Por é arquiteta desde 1982 na ESBAL, em Lisboa, professora catedrática do Instituto Superior Técnico e investigadora do ICIST. Núcleo de Arquitetura na área de análise espaço-funcional. Integra o grupo de peritos internacionais em edifícios escolares da OCDE, Center for Effective Learning Environment. Integrou a equipa da Parque Escolar entre março de 2007 e março de 2012. Onde foi responsável pelo lançamento do programa da modernização das escolas do ensino secundário. E agora passar a apresentação de todos e depois, de seguida, irá falar o engenheiro Rui Prata Ribeiro, que é à nossa esquerda, que está aqui como especialista em direção, ele é engenheiro civil desde 1985 pela Universidade de Coimbra, não é? É especialista em direção e gestão de construção pela Ordem dos Engenheiros e desde 1992 acompanha com regularidade obras destinadas ao ensino superior. E nesse aspecto, é dentro deste contexto que ele irá fazer a sua comunicação. Depois, em seguida, falará o arquiteto José Mateus, que também é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura, Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, em 1986. Fundou com o Nuno Mateus o Ateliê RX Portugal, em 1991. É associado e presidente da direção da Bienal da Arquitetura de Lisboa e é professor convidado no IST de Lisboa. Foi vice-presidente do Conselho Diretivo Regional Sul da Ordem dos Arquitetos, 2005 e 2007, e presidente da Assembleia Regional Sul, 2008 e 2010. Autor da revista semestral Linha, Expresso e das séries de televisão de Tempo Traço de 5 notícias, centradas na arquitetura, design e artes visuais. Desde 2012 integra a Bolsa de Peritos do Conselho Consultivo para a Arte e Espaço Público da cidade de Lisboa. E a seguir, depois falarei eu, sou arquiteto também desde a
falo desde 86. Trabalhei com o arquiteto, trabalhei com o arquiteto Manuel Tenha desde 1986 e fui coautor de projetos e obras em conjunto. Tenho ateliê próprio desde 1996. Em 2012 terminei o doutoramento em arquitetura na área de projeto na Universidade de Lusíada de Lisboa. Professor auxiliar na Universidade de Lusíada de Lisboa e pronto, chega. Por último, o arquiteto Francisco de Moura Veiga, que vem dar uma perspectiva, enfim, de exterior, que é arquiteto também pela FAO, pela Faculdade de Arquitetura desde 2009, estagiou e trabalhou no ateliê de Christ e Gattenbein, TSP, assim, F, não tem um F, TSP Arquitetos. Trabalha atualmente no ateliê FNP, todos em Basileia, por isso ele irá falar-nos depois sobre a sua experiência na Suíça. Se calhar é melhor passarmos já depois para ver se temos tempo para fazer um debate com os vários passaria. Muito boa tarde. Esta pequena apresentação que eu preparei com o título Repensar o edifício escolar para o século XXI. E porquê repensar? Porque esta necessidade de repensar o edifício escolar para este século que está em curso. Porque uma política educativa eficaz implica necessariamente um suporte físico, ou seja, recursos materiais adequados. Naquilo que se refere a esse suporte físico, esses recursos materiais adequados estão necessariamente dependentes de uma rede escolar abrangente e integrada em função do território e das suas características e também das características da sua população, e também está dependente do desempenho do edifício escolar, ou seja, a forma como o edifício escolar responde às solicitações que lhe são feitas. E neste sentido, ao repensar a escola, gostaria de vos confrontar com uma citação do arquiteto americano Louis Kahn, que dizia que pensa a escola como um lugar onde é bom aprender. As escolas começaram com um homem debaixo de uma árvore que não sabia que era professor, discutindo as suas ideias com outros que não sabiam que eram alunos. A essência da escola estava lá, mesmo antes das circunstâncias que acompanharam aquele homem debaixo de uma árvore. E é por isso que é bom para o espírito recuar às origens, porque é na origem de qualquer ideia que está o seu momento mais maravilhoso. E o edifício escolar é, então, um lugar de aprendizagens, o tal lugar onde é bom aprender, onde crianças e jovens passam parte substancial do seu tempo e onde adquirem conhecimentos, competências, valores, trocam experiências e contactam com outras pessoas, outros grupos sociais, adquirindo então os valores para a sua vida futura. E o edifício escolar funciona como o suporte dessas aprendizagens. E como diz António Vinha Fraugo, ele é também uma forma silenciosa de ensino, em que o espaço funciona também como um instrumento educativo. Aquilo que hoje, em muitos textos, se apresenta como the third teacher, o terceiro professor. E é essa relação que se estabelece entre a forma do edifício e a sua função que conforma essa função do edifício.
e que está relacionado com uma visão educativa, uma missão, uma organização, uma gestão, um modo de funcionamento de uma determinada organização, neste caso, a escola. E também associada às suas condições práticas de utilização. E é a partir desta relação entre a forma e a função que se pretende para um determinado edifício que se estabelece aquilo que geralmente se designa pelo programa. E o programa não é mais do que o modo como uma determinada organização social, neste caso a escola, se estrutura no espaço. E o programa é variável no tempo. As suas valências, as exigências que lhe são colocadas, as atividades que comporta, os utilizadores a quem se destina. Vão-se alterando no tempo. E num quadro, neste diagrama em que eu procurei refletir essas alterações que se vêm ocorrendo desde o final do século XIX, ou, em termos europeus, o princípio do século XIX, onde é instaurada os princípios da educação pública e que, em Portugal, tem um momento fundador com Passos Manuel. E a escola que foi evoluindo, desde o modelo conventual do primeiro liceu construído de raiz em Portugal, que recebeu, também por essa razão, o nome de Passos Manuel, e que ainda refletia um modelo de escola baseado nos cânones conventuais e dos edifícios religiosos. Um edifício encerrado que, posteriormente, vai sofrer uma grande evolução. E essa evolução tem a ver não só com a incorporação de novas valências para dar resposta àquilo que eram os objetivos do ensino que se pretendia pôr em prática, mas também influenciado por outras questões, em particular pelos aspectos que estavam a ser veiculados a partir do movimento higienista social. E aí o edifício escolar que deixa de estar encerrado para se abrir e criar espaços bem ventilados, bem orientados ao sol, com boas condições de insolação. Esse movimento vai criando raízes e até ao final da década de 30, em função também de alguns princípios que depois vão sendo divulgados pela Primeira República, há uma evolução do edifício escolar em Portugal. Estamos a falar em particular do edifício destinado àquilo que era o chamado ensino secundário, o liceu, e que vai tendo essas alterações que se podem perceber que assim em função destes esquemas com as próprias plantas dos edifícios. Temos depois uma segunda fase que se inicia a partir da década de 30, já com Duarte Pacheco como Ministro da Instrução e depois como Ministro das Obras Públicas, e que cria aquilo que foi uma organização dentro do próprio Ministério das Obras Públicas, junta para as construções do ensino técnico e secundário, e que tem como objetivo construir escolas, liceus e escolas técnicas, de modo a responder a uma necessidade de cobertura do país por edifícios para este nível do ensino. Ao contrário da primeira fase dos edifícios escolares, em que tínhamos edifícios muito mais não formatados a partir de um projeto tipo,
A partir deste momento, e é um movimento que nos acompanha até ao final da década de 60, são criados projetos tipo que vão sendo aplicados em diversos locais do país, embora sempre na base do edifício compacto. No final da década de 60, e com uma necessidade de ampliar a rede escolar e de expansão, associada a uma expansão da escolaridade obrigatória de 4 para 6 anos, são criados novos modelos tipo de edifício e abdica-se do modelo de edifício compacto para adotar a tipologia pavilionar. Os edifícios que se organizam em blocos isolados, articulados a partir de algumas ligações sempre exteriores e que permitem uma maior facilidade de construção. E é este modelo que nos vai acompanhar as décadas de 70, 80, 90 e até ao início do século XXI. E é interessante verificarmos que cerca de 77% do parque escolar construído para o segundo ciclo, o atual segundo, terceiro ciclo e secundário, é construído exatamente a partir do final da década de 60. E chegamos ao final do século XX com uma entrada de outros valores no edifício, um interesse pela sua requalificação e, simultaneamente, abertura à comunidade. A escola, agora, que procura também abrir os seus serviços a um público mais vasto que não o público escolar. E em Portugal, em particular, temos um esforço por modernização daquilo que era o parque escolar, tanto ao nível do primeiro ciclo, com o programa desenvolvido a partir das autarquias e que responde ao conceito de centro escolar, como depois com o programa que foi iniciado em 2007 de modernização dos edifícios com ensino secundário. E o que é que está por detrás desta necessidade de intervenção no edifício escolar? Primeiro, considerar-se que existe um impacto positivo na modernização, na requalificação da infraestrutura escolar, tanto ao nível do desempenho educativo, como da motivação da comunidade escolar. E esse impacto positivo está também na divulgação de uma cultura de aprendizagem que vai ter reflexos ao nível das taxas de abandono. E a escola a funcionar como um elemento âncora de revitalização social e também de desenvolvimento económico. O edifício escolar para o século XXI procura, então, garantir ambientes de aprendizagem que surgem como estimulantes e que simultaneamente permitam integrar as novas tecnologias e metodologias de ensino e promover a sua abertura à comunidade. Espaços que se pretendem flexíveis, adaptáveis no tempo a mudanças, que sejam funcionais, que permitam um uso diversificado e que simultaneamente sejam seguros, acessíveis, inclusivos, ativos, saudáveis, duráveis, sustentáveis e atraentes. Espaços que integram um conjunto de valências alargadas, não só destinadas ao ensino formal, mas também àquilo que se considera que são necessidades da comunidade, permitindo a abertura dos seus serviços a um público mais vasto, como já foi referido. E quais são as metáforas que estão por detrás deste princípio de reorganização do edifício escolar? O espaço público, a praça, o espaço que é aberto, que é permeável, que é visível, e é um espaço também de encontro
de partilha e de interação entre públicos variados. E também uma segunda metáfora que tem a ver com o pavilhão de cristal, o pavilhão de vidro, um pavilhão que é um espaço flexível, que é adaptável, que é polivalente, transparente, envolvente e apropriável, permitindo, sobretudo, diferentes utilizações e uma variação ao longo do dia, dos meses, da semana, do ano. E nesta reorganização do edifício escolar, procura-se uns espaços cujas valências permitam a sua abertura à comunidade, em particular de espaços não letivos, e depois uma articulação com espaços letivos, então esses com uma restrição de acesso mais visível e também um maior controle. Penso que este esquema reproduz aquilo que o programa do edifício escolar no século XX poderá conter. Vários anéis que articulam diferentes valências e que vão tendo uma ligação com o exterior, com a comunidade, que vai diminuindo em função das suas próprias características. Este repensar do edifício escolar para o século XXI leva-nos também a associar um outro princípio, que é o do processo participativo. Uma escola que é utilizada por um público com diferentes características e que esse processo de repensar a escola implica, então, a participação de diferentes intervenientes, utilizadores diretos da escola, utilizadores indiretos, aquilo que hoje se designa pelos stakeholders, e não utilizadores que são também aqueles como integram o grupo dos projetistas e de outros não projetistas que têm também responsabilidades sobre a organização do espaço escolar e a sua futura gestão e que interessa envolver neste processo de modo a adaptar e adequar o mais possível o espaço da escola. Um processo que integra diferentes percepções, interesses, diretos e indiretos, linguagens, atitudes e que, portanto, obriga a uma mediação necessariamente importante para que o processo tenha sucesso. Muito obrigada. Boa tarde. Eu, como sou engenheiro, farei uma intervenção um pouco mais dura. É uma coisa mais terra a terra, não é uma coisa assim tão bonita. O meu objetivo é transmitir que na encomenda destas escolas, de uma escola ou de um edifício, de uma obra, eu entendo que a figura mais importante de todas é o dono da obra. O dono da obra que é a figura mais importante. Pode contratar os melhores arquitetos do mundo, os melhores engenheiros do mundo, mas de facto o dono da obra é a entidade mais importante no desenrolar do processo da construção de uma escola. Foi assim seguramente no Parque Escolar, será assim em todas as escolas portuguesas. Como é a figura mais importante para a contratação e para levar a bom porto uma escola, muitas vezes o dono de obra é uma pessoa que não é da área. São pessoas que podem ser psicólogos, podem ser arquitetos, mas geralmente são pessoas que não dominam a área da construção. E por esse motivo a minha apresentação pretende evidenciar alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, como uma questão de cultura geral, que as pessoas se apercebam o que é um projeto. O que é um projeto de construção de edifício e o que são as fases de desenvolvimento desse mesmo projeto e quais são algumas regras que eu considero regras de ouro
para que o projeto seja bem conduzido e que tenha sucesso. Portanto, é preciso que o dono de obra acompanhe todas as fases do projeto e que tenha conhecimento, então, como disse a arquiteta há pouco, dos stakeholders. Em Portugal, está definido por lei que o projeto é constituído por peças escritas e peças desenhadas. Portanto, um projeto só não é só um conjunto de desenhos, é um conjunto de peças escritas e peças desenhadas que estão devidamente estabelecidas. Estas peças escritas devem ser esclarecedoras, quase como se não fossem preciso existirem peças desenhadas. E as peças desenhadas devem ser também esclarecedores, quase como se não fosse preciso haver peças escritas. No entanto, um projeto só é projeto com peças escritas e peças desenhadas. Eu vou fazer uma pequena apresentação dos projetos todos que estão, projetos ou estudos ou planos que estão por trás de um projeto de um edifício como uma escola. E vocês vão ver que um projeto inclui muitos projetistas, muita gente. Em Portugal também está estabelecido que o projeto é definido projeto de arquitetura, depois projeto de engenharias e projeto de arranjos exteriores. O projeto de arquitetura geralmente é acompanhado por um plano de acessibilidades e por um projeto de sinaleiro. Nas engenharias temos as fundações de estruturas, escavação e comunicação periférica, e depois temos os projetos de instalações e equipamentos. Águas e esgotos. As águas e esgotos têm a rede de água, incêndio armada, esgotos fluviais, esgotos domésticos para tratamento, aquecimento solar, instalações e equipamentos elétricos. Portanto, temos todos estes conjuntos de projetos. Instalações de telecomunicação, sistemas informáticos, a AFAC, o aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Projeto de segurança integrado. Hoje, os edifícios tendem a ser mais complexos. Quando eu comecei a trabalhar em 85, o edifício tinha tijolo, depois tinha um ponto de luz e uma tomada por espaço e estava o edifício feito. E hoje não é assim. Hoje o edifício, nós queremos que o edifício tenha muito mais valências que estas. Portanto, temos uma série de projetos. Por exemplo, se tivermos um caso de uma escola que poderá ter gases medicinais, ar comprimido, rede de vapor, nós temos os órgãos sociais também, temos os projetos de espaços exteriores. Para além disto, é obrigatório ser acompanhado por um plano de segurança e saúde, também em fase de projeto, e por um plano de prevenções de tecnologia da construção. Eu, ao apresentar este elevado número de projetos necessários para fazer um projeto, pretendo explicitar que o esforço de coordenação e comunicação são a chave do sucesso. Portanto, cada um destes 45 projetos poderiam ser feitos por 45 pessoas diferentes. Portanto, vejam o que é para fazer um projeto junto a 45 pessoas. Não é assim, mas geralmente envolvemos na execução de um projeto, eu diria que projetistas no mínimo são 12, 13, 15 projetistas. O que quer dizer que tem de haver muita disciplina no desenvolvimento do projeto e o dono de obra tem que ter muita atenção nesse desenvolvimento do projeto. Acresce que um projeto, portanto, nós monitorizamos muitos projetos e digamos que um projeto muito minimalista tem geralmente entre 400 e 450 materiais e equipamentos a aprovar. Mas podem rondar numa obra de construção civil, num projeto de uma escola que tenha alguma sofisticação, pode rondar de 400 a 600 materiais. Não é nada de extraordinário haver uma obra com 600 materiais diferentes a aplicar. Portanto, vejam, para além do número de projetos, há depois que arranjar especificações para cada um dos materiais a aplicar. E depois ainda tem uma outra questão que é, num projeto, também é usual que apareçam 40 a 70 subempreiteiros numa obra. Portanto, não é nada de anormal um projeto ter 60 subempreiteiros. Porque os trabalhos são cada vez mais especializados, o indivíduo que faz a detecção de incêndio já não faz a detecção de monóxido de carbono, o indivíduo da segurança já não faz a eletricidade, etc. E tal. Portanto, o projeto tem de ter as peças escritas e peças desenhadas
têm de ser claras, como eu disse há pouco, porque estes são os valores depois em obra. O projeto, a fase de um projeto, geralmente o arquiteto responde a um programa preliminar que é feito pelo dono de obra, que os aspectos fundamentais já foram abordados na apresentação anterior. Depois tem fases estabelecidas, que é o programa base, estudo prévio, o anteprojeto, o projeto base, o processo de licenciamento e o projeto de execução e a assistência técnica à obra. O programa base destina-se essencialmente a estabelecer as soluções e os esquemas de funcionamento da obra. Portanto, eu tenho que explicar ao meu dono de obra como é que vai funcionar a minha rede de esgotos, como é que vai funcionar a minha rede de gás, como é que vão funcionar os elevadores, como é que vai ser feita a segurança do edifício, quais são os aspectos mais importantes da pormenorização dos materiais que vou utilizar, etc. Portanto, é a fase que, digamos, são estabelecidos os esquemas de princípio, chamados esquemas de princípio da engenharia, para o desenvolvimento do projeto. Tem aqui mais resumidamente, mas seguramente isto será distribuído. Depois passamos para a fase de estudo prévio. A fase de estudo prévio é uma fase em que são desenvolvidas a resposta ao programa preliminar em termos de desenho. Aqui já o arquiteto tem uma função muito importante, porque ele está a desenhar o edifício, ele já vem pré-desenhado, mas ele está a desenhar o edifício com mais consistência e este desenho tem de ser acompanhado com o apoio dos engenheiros. O arquiteto pode querer fazer uma solução qualquer e não é preciso que seja desenvolvido logo, mas é preciso que o corpo de engenharia vá dando feedback ao arquiteto se o que ele está a propor é viável ou não. Portanto, depois são acompanhados com peças escritas e peças desenhadas. Depois passamos para a fase do anteprojeto ou projeto base. Ou seja, o que é que esta fase significa? Significa que até aqui o que, entre aspas, mandou na execução do projeto foram as ideias e agora quem vai mandar é o dimensionamento. Agora o engenheiro vai chegar ao pé do arquiteto e vai dizer: eu, para fazer este vão, preciso de uma viga com 1 metro de altura. O arquiteto vai dizer: mas essa viga não me dá jeito, eu tenho que dividir por umas. Ou eu, para abastecer este ar-condicionado para este auditório, vou precisar de um pleno, de uma conduta gigantesca para abastecer isso. Portanto, passamos para uma fase em que o dimensionamento passa a ser o mais importante. É evidente, respeitando o estudo prévio que foi feito e que ele acompanhou, mas nesta fase o mais importante é a fase de dimensionamento. Também é acompanhado por diversas peças escritas e peças desenhadas. Depois temos o processo de licenciamento, que geralmente os projetos não têm que ser todos licenciados nas entidades oficiais. E passamos para a fase de projeto de execução, sendo que a fase de projeto de execução não é mais que a pormenorização de tudo aquilo que já está decidido até então. Como é que vão ficar os degraus, como é que vai ficar o cinto, como é que vai ficar o rodapé, como é que vai encaixar esta caleira, como é que vai encaixar uma série de coisas que têm um aspecto muito importante para o projeto, porque não é dissociado de tudo. Portanto, também tem peças escritas e peças desenhadas e depois, quando a obra está a decorrer, o projetista também participa na construção através da assistência técnica. A assistência técnica é obrigatória por lei e uma assistência técnica que também está agora esclarecida na nova portaria 701H, que é a assistência técnica especial. Portanto, se eu pedir ao arquiteto ou ao projetista mais do que a assistência técnica prevê, eu terei que contratar uma assistência técnica especial. Resumindo, o programa base apresenta a aprovação pelo dono de obra da qualidade pretendida para os materiais. Eu sei que se vou fazer uma obra forrada a mármore, ela vai ter um custo associado e é completamente diferente se for uma obra forrada a uma pedra mais barata ou equipamentos mais caros ou mais baratos, e onde submeto
digo ao dono de obra o que é que eu estou a contar a executar, os materiais, os equipamentos, os esquemas de princípio, como é que as minhas redes vão funcionar. Há redes que, por vezes, as exigências de alguns equipamentos não permitem determinados esquemas de princípio e algumas soluções construtivas. O estudo prévio assenta essencialmente na concepção do edifício, o projeto de base no dimensionamento das instalações e o projeto de execução na pormenorização. O que é muito importante para um projeto ter sucesso? E estamos aqui numa universidade e o que é que acontece muitas vezes nas universidades? A universidade decide fazer um edifício, mas o processo é um processo longo. Passado 3 anos mudou o Conselho Diretivo, o Conselho Científico, portanto aquilo, a pessoa que estava antes é demitida, entra outra e o processo volta todo muitas vezes atrás e não é feito de uma forma sequencial. Portanto, era importante nomear um representante que garanta a permanência ao longo da obra, manter um sistema de comunicação. Também é importante que um dono de obra se assessore de técnicos que sabem o que é que estão a fazer, porque muitas vezes nós recebemos projetos que não estão completos e o dono de obra tem de ter ao seu lado técnicos que percebam se o que foi entregue está correto ou não está. E deve exigir a equipa projetista nomeie um coordenador de projeto, porque que ele esteja sempre presente, que não sejam delegações sucessivas de diversos projetistas que nos apareçam à frente. E deve focalizar-se nos aspectos mais importantes de cada projeto. Por exemplo, numa residência de estudantes, que é uma coisa geralmente também associada às escolas que existem, nós, pelas contas que fazemos, sabemos já que uma cama não deve gastar mais de 20 metros quadrados. Se gastar mais de 20 metros quadrados, 22 metros quadrados no máximo dos máximos, não cumpre os objetivos financeiros que realmente são propostos. Portanto, é preciso que o dono de obra também focalize muito nos objetivos concretos do que é que pretende para o seu projeto. Portanto, durante a fase de execução do projeto, durante a execução da obra, deve contratar uma equipe de fiscalização de segurança e ambiente, decidir se contrata assistência técnica especial ou não ao arquiteto, definir os circuitos de comunicação, evitando alguns contactos que não são salutares, por exemplo, entre a carteira e o projetista. Promover a apresentação aos principais intervenientes na obra. É muito importante, muitas vezes, as pessoas que vão executar a obra não têm conhecimento do projeto e é muito útil que a equipe projetista, quando a obra está a começar, se desloque à equipe construtora e que explique o que é que quer fazer e quais são os aspectos importantes no projeto. A exigência de resposta adequada em tempo pela equipe projetista. Para terminar, apresento só 2 gráficos. Um gráfico que significa que a estabilidade do projeto é de facto muito importante durante a execução da obra, porque quanto mais tarde fizermos uma alteração ou ajuste, mais tempo vai demorar e mais custos vai custar. Isso não, portanto, mesmo muito cedo, se fazermos alguma alteração, ela vai ter sempre impacto em tempo e em custos. O outro gráfico é que, geralmente, o legislador pensou, eu faço o programa base, depois faço tudo pré, depois faço o programa base, depois faço o projeto de execução, depois é a assistência técnica à obra. E geralmente estas coisas não são assim, acabam por ser curvas em que eu estou no estudo prévio e ainda estou a discutir coisas do programa base, estou no projeto base, ainda há coisas do programa base por definir e fazer com que esta curva, que é a realidade, que nós sabemos que é a realidade que é nesta vida, se aproxime mais deste dentro, é fundamental para que o projeto chegue a bom termo dentro dos objetivos traçados. Obrigado. Ora, muito bom dia.
Eu sou um Mac user e com o PC fico mais ou menos perdido. Obrigado. Muito bom dia. Eu penso que foi há aproximadamente 12 anos que tive um encontro bastante interessante com o pedopsiquiatra Pedro Streste e lembro-me que nessa ocasião uma das partes da nossa conversa que fixa até hoje foi um tema que desde sempre está presente nas minhas conversas também com outros arquitetos, que é a influência da arquitetura ou o impacto da arquitetura na capacidade das pessoas que a vivem desenvolverem um sentimento de pertença e de harmonia relativamente ao espaço que habitam. Naquela conversa, Pedro Streste pôs particularmente o acento na arquitetura das escolas e no modo como esse sentimento de pertença, também potenciado pela boa arquitetura, pode desenvolver nos estudantes um maior apego e um maior envolvimento com a escola e, claro está, daí decorrente também uma maior competência nos resultados dos seus estudos. Mais tarde li um livro do mesmo autor, que se chamava Harmonia Notas sobre a Arquitetura, aliás, uma certa harmonia notas sobre a arquitetura, urbanismo e saúde mental infantil-juvenil, e desse livro destaco nomeadamente esta citação. E destaco esta citação porque ela tem a ver com o mito que se criou, e nomeadamente em Portugal, de que a boa arquitetura é um luxo. Nada há mais falso do que isso, porque a boa arquitetura essencialmente tem a ver, aliás, a boa arquitetura é geralmente está ligada à competência, a boas ideias, e a má arquitetura não está forçosamente ligada a um investimento menor, está ligada essencialmente à ausência de ideias e à ausência de competência. E nesta citação de Pedro Streste está também produzida a ligação à forma como a arquitetura que não tem que ser, ou a boa arquitetura que não tem que ser um luxo, tem que ser antes algo que deve ser banalizado, deve ser generalizado como prática, contrariamente àquilo que observamos no dia a dia. Outra constatação interessante neste livro é referido a dada altura por Pedro Streste que as crianças são o espelho daquilo que os adultos puderam ou quiseram fazer com elas em cada momento do seu crescimento. E entre essas coisas que os adultos puderam ou quiseram fazer com elas em cada momento do seu crescimento, estará também, e acrescentar-se-á, as casas, os bairros e as cidades, e, portanto, o contexto físico que envolve as crianças e que, naturalmente, se vai inscrevendo, como ele diz, precocemente, na memória dos afetos de quem está a crescer. Infelizmente, o que observamos depois, nomeadamente no nosso país, é que, na generalidade daquilo que vemos construído, tanto em casas como em bairros, os espaços são, em geral, pouco apetecíveis, pouco estimulantes. Ou seja, aquele propósito inicial da arquitetura de ser quase um paliativo para as vidas difíceis das pessoas e conformar um espaço de conforto e de compensação e, digamos, um refúgio para as pessoas face aos problemas do dia-a-dia, essa arquitetura acaba por ser antes o contrário. E, portanto, as pessoas acabam por viver em casas que acham que é o mal menor, acabam por também se habituar a padrões de qualidade muito menos apropriados e mais baixos, e por isso não se estranha que o próprio autor do livro constata que estas pessoas pouco valorizam as experiências estéticas como potencializadoras do equilíbrio interior. O autor chega, inclusivamente, a referir que a degradação da beleza dos sujeitos que nos rodeiam e do meio que envolve os indivíduos acaba por estar também associado, de algum modo, a expressões de violência, agressividade e destrutividade, como na realidade expressões de reação a uma envolvente que é considerada de alguma forma hostil. Este livro, que muitas vezes parece parcialmente escrito por um arquiteto, refere a dada altura a estranheza do autor face à pouca atenção que tem sido dada à arquitetura das escolas, o que dá para perceber que este livro foi escrito antes desta iniciativa da Parque Escolar e, portanto, da renovação abrangente que observamos nos últimos anos. E é tão mais pertinente esta preocupação porque, como todos sabemos, contrariamente à minha geração, que crescíamos na adolescência e na rua, onde encontrávamos os amigos e jogávamos e brincávamos juntos, hoje os miúdos, eu tenho 3 filhos e sei bem como é, vivem nos quartos, vivem na sala, a jogar PlayStation e nas suas atividades de Facebook.
e de facto onde é que eles realmente têm um relacionamento direto e um envolvimento direto com as pessoas. É na escola, local onde passam no mínimo cerca de 8 horas por dia. Este pedopsiquiatra, inclusivamente, refere o facto que muitos alunos que têm uma competência escolar, um rendimento escolar relativamente baixo, ainda assim anseiam ir para a escola, já que mais não seja pela possibilidade de contacto com os outros. Ou seja, esta realidade deveria justificar, por regra, que a qualidade da arquitetura das escolas é uma obrigação e é um ponto essencial em qualquer programa de renovação escolar, como se tentou fazer, como já vimos, na parte escolar. E, de facto, este livro, que depois é completado com uma série em termos de reflexões sobre as qualidades da arquitetura e no modo como interagem com as pessoas, recorre a citações de Cisa Vieira e obras de Alvarado, Frank Lloyd Wright, Corbusier e Mies van der Rohe, enunciando aquilo que nós, arquitetos, no dia-a-dia refletimos quando desenhamos os edifícios. Foi, para mim, um livro bastante inspirador e reflito bastante sobre estas constatações em projetos que vou fazendo no dia-a-dia. Recentemente tive a possibilidade de participar neste programa da Parque Escolar e foi-me dada a incumbência de fazer o projeto de renovação da Escola de Canessas. Era uma escola, como se pode ver nesta imagem, fragmentada, não havia uma ideia de um edifício com uma determinada arquitetura, eram 6 pavilhões separados entre si, espaços exteriores pouco cuidados, um pavilhão e um campo de jogos a céu aberto. Esta imagem é bem a expressão de que dificilmente um miúdo poderia sentir-se atraído por estudar nesta escola, dificilmente isto seria um ambiente propiciador de um bom desempenho escolar e, no mínimo, do tal sentimento de pertença que qualquer miúdo deve conseguir desenvolver sobre a escola onde estuda. Esta é envolvente desta escola, portanto, a CREL, portanto, uma via rápida e uma paisagem construída ainda pouco estruturada e na envolvente mais próxima da escola, claramente pouco interessante, pouco investida, sendo que nestas imagens inferiores já podem ver o que era a fachada da própria escola. Lembro-me quando entrei na escola, a primeira coisa que pensei é que nunca os meus filhos iriam estudar nela. E o primeiro ponto de partida que pensei foi como seria a escola onde gostaria que os meus filhos estudassem. Isto são imagens do interior, o interior bastante degradado, com redes altas, assemelhando-se, não quer dizer campos de concentração, porque será uma realidade bastante mais dura, mas seguramente um ambiente hostil, onde cada pavilhão tinha a sua própria entrada, que produzia uma segregação entre as várias células e nunca um encontro entre as partes que compõem a comunidade escolar. Isto são imagens do interior, e, portanto, como podem ver, os espaços pouco adequados. À esquerda em cima vem uma zona de professores pejada de objetos, do lado direito em cima vem a biblioteca, em baixo à esquerda a cantina e do lado direito em baixo uma sala de aula, que não é preciso grandes explicações para perceber que não são propriamente motivações, espaços motivadores, impulsionadores do desempenho escolar. Aqueles 6 pavilhões desarticulados entre si e a cotas diferentes dificilmente seriam ou era impossível serem percorridos, nomeadamente por um deficiente, por razões óbvias. Acabámos por demolir um deles para propiciar que pudesse existir dentro do perímetro do edifício um recreio. Como se pode ver na maquete da esquerda, aquele retângulo vazio do lado direito em cima. Mas utilizámos uma das sugestões do programa da Parque Escolar, o conceito de Learning Street, que inclui zonas de ligação, espaços comuns de professores, de alunos, a biblioteca, espaços de conferências, portanto, um espaço fluido central que liga todas as partes e onde a aprendizagem acontece também de uma maneira informal, para ligar essas 5 caixas desajustadas. E, portanto, aquilo que podem ver nesta maquete que eu estou aqui a assinalar é a existência de um corpo plástico, elástico, que de facto viria a ser o conceito do nosso projeto e que liga de uma forma, nomeadamente possível para um deficiente, liga todas as partes da escola que existia até então. Mas este centro do edifício, que vem aqui nesta maquete a ser montado por uns arquitetos do meu ateliê, introduz também nesta escola uma natureza espacial completamente nova. Mas não é uma natureza espacial que rejeita a anterior, ou seja, consideramos que cada uma daquelas 5 caixas extraordinariamente precisas, com rigor quase matemático,
eram muitíssimo competentes para encaixar os espaços de permanência de concentração, nomeadamente salas de aula e laboratórios. O Learning Street iria propiciar o outro espaço necessário para estimular os estudantes no dia-a-dia. O espaço inesperado, fluido, com as suas contradições, que estimulasse a imaginação e a alegria dos alunos no encontro com os seus colegas. Isto são duas imagens da maquete final, em planta e numa das perspectivas, e o que se vê é esse mundo fluido, espontâneo, etc., que os alunos viriam a percorrer. Desenhámos também um perímetro para conferir um sentido de unidade à escola e entre as várias partes do edifício conformámos pátios, começando pelo recreio arborizado, mas todos os outros pequenos pátios que na realidade acabam por não só propiciar a luz necessária ao ambiente da escola e ao funcionamento da escola, mas também impregnações de natureza que se cruzam com a arquitetura e conferem uma ideia de temporalidade. Isto são imagens da entrada principal, onde se pode ver, nomeadamente, a intervenção do designer gráfico Pedro Falcão. E esse espaço de entrada já acolhe, desde logo, um longo banco onde os miúdos podem sentar e conviver. Aliás, realidade que levámos para todo o edifício no seu interior e no exterior. No entanto, estas lajes que cobrem do sol e impedem que as pessoas sofram com a chuva, contêm rasgões e orifícios através dos quais o sol passa e se pode olhar sobre o céu. Esta imagem para mim também me parece relevante porque se refere àqueles pavilhões que existiam e que eu no início encarei com bastante pessimismo, mas onde com pequenas incisões conseguimos transformá-los em peças mais capazes, nomeadamente erguendo, como se pode ver aqui deste lado, as janelas a norte até ao acabamento do edifício, o que introduz uma luz suave em cada sala de aula, mas também a possibilidade de olhar por vezes para o céu. O perímetro pensámos sempre como um limite permeável e estas imagens que vêm são o exemplo dessa visão, nomeadamente na ligação aos espaços de desporto, sendo sempre complementado, como referi há pouco, com os bancos, como se vê naquela imagem embaixo do lado direito, para sentar e observar o que se passa nos campos de jogos, mas também, como se vê aqui à esquerda, a interposição de elementos naturais, imaginando dentro de algum tempo estas árvores possam produzir a sombra necessária para os estudantes descansarem-se à sombra destas árvores. Nestas imagens vê-se a zona de campos de jogos com a escola ao fundo, mas pode-se ver também do lado direito alguns momentos que nós criámos, nomeadamente de bebedouros, de mesas exteriores, de bancos, pontos de encontro onde os estudantes conseguem sentar-se e tirar partido do dia-a-dia da sua presença na comunidade escolar. Nestas imagens pode-se ver alguns dos pátios entre os vários blocos interiores do edifício. Em cima do lado esquerdo vê-se o recreio principal, onde apagámos, demolimos aquilo que era o pavilhão da antiga cantina, mas sendo virado a sul é um espaço particularmente banhado com luz e também, neste caso, com a introdução de árvores que um dia terão outro porte de importância neste espaço. Embaixo ao meio vê-se o pátio das hortas, tal como há o pátio das artes, e do lado direito há alguns pátios relativamente estreitos, mas intimistas, que levam a luz a espaços onde parecia impossível fazê-la chegar. Do lado esquerdo em baixo vê-se o que é a galeria de perímetro do recreio, onde a interposição de bancos sempre propicia a permanência e essa situação de encontro e convívio porque os alunos anseiam. Tenho poucas imagens do interior, mas elas aqui vão. Estas são imagens do chamado Learning Street, portanto o espaço fluido que liga as tais caixas, pavilhões que estavam desfasadas em cota, mas tentámos fazer neste espaço, produzir um universo que estimulasse sensorialmente os estudantes, a sua imaginação e que tivesse pontos onde uma escada se transforma num pequeno anfiteatro, ao passar, como ali se vê do lado direito, por um dos corredores, subitamente vê-se em baixo a biblioteca, lá em cima a sala de professores e a cota intermédia, o átrio por onde entra um amigo. São outras imagens da escola,
aqui em cima do lado esquerdo a cafetaria dos estudantes, mas no geral tentámos que fosse exatamente o oposto quase daquele mundo que encontramos, em termos de facto produzir nos alunos um sentimento de pertença, um sentimento de otimismo, um sentimento de orgulho pela escola onde estudam. Estas são as últimas imagens que vou mostrar, são tiradas ainda numa fase em que a escola não estava completamente instalada, mas onde já começávamos a observar a interação dos alunos com a própria escola e a tirar partido da riqueza espacial que tentámos proporcionar aos estudantes no dia-a-dia. Muito obrigado. Então, mais uma vez, bom dia. Eu vou ser rapidamente. Eu, por acaso, fiz aqui uma coisa que eu não devia ter feito, mas não interessa. Eu pus aqui umas legendas em inglês. Bem, o que eu vou falar, o que eu escolhi para falar aqui nestes 10 minutos, que vou tentar ser sucinto, há um assunto que me interessa há muito tempo e que, em particular, que tem muito a ver, nomeadamente, com a história da arquitetura das escolas, que tem a ver exatamente isto, que isto é aqui uma descrição quase factual, que é a escola enquanto facto arquitetónico e da possibilidade de ir para além dos limites da lógica de qualquer programa. Ou seja, o que eu quero abordar, como se pode falar, falar de um assunto que, enfim, pode complementar um pouco as outras intervenções, é falar exatamente naquilo que está para além do programa, ou aquilo que os arquitetos poderão, quando veem um programa, depois materializar através de um facto e que poderá, daquelas coisas que muitas vezes não está materializado nesse programa. Nomeadamente, o que eu quero falar aqui sobre a relação entre o espaço interior e o espaço exterior e os espaços de fronteira. Eu penso que são aqueles que são mais ricos e mais variados, porque pertencem ao mesmo tempo a dois mundos, ao mundo interior e ao mundo exterior, e essa situação de pertencer ao mesmo, a dois mundos, ou duas realidades, torna uma outra realidade e dá um potencial muito maior a essas possibilidades. Ora bem, como já tinha dito, a minha vida como arquiteto começou aqui com esta Faculdade de Psicologia, e eu tenho aqui uma citação do Aldo van Eyck, que é um arquiteto que se preocupou muito, um arquiteto holandês que já morreu, que se preocupou muito com esta questão entre o espaço interior e o espaço exterior e da criação de espaços em que depois desse uso à possibilidade de uso pelos utentes, nomeadamente de escolas. Esta imagem aqui da Faculdade de Psicologia, não está por acaso, obviamente deve estar aqui, tem a ver exatamente com isto, porque eu acho que este espaço que nós temos aqui ao lado, que é um exemplo notável exatamente dessa possibilidade desses espaços que estão para além do programa. E agora começava aqui para tentar contextualizar muito rapidamente esta questão. Esta imagem que se vê aqui em baixo é talvez uma das imagens mais antigas que se conhece, enfim, de um programa de arquitetura. Isto é um chamado plano ideal para um convento feito por um frade suíço, o chamado convento, o Mosteiro de Sangal, da Suíça, do século IX. Isto é muito interessante porque, através daquele esquema, aquilo é uma reprodução praticamente do desenho original, que é do século IX, e que tem a ver também um bocadinho, isto agora, uma coisa um bocadinho com aquela frase anterior que eu escrevi do Aldo van Eyck, que é um conceito, que eu acho que é uma ideia que é muito interessante, tem muito a ver exatamente com esta questão dos conventos, mosteiros, e também com as escolas, que isto é a evolução, que uma casa é uma cidade, ou uma cidade é uma casa,
ver com essa complexidade. E isso penso que é muito claro quando vimos os mosteiros e os conventos, as abadias. Realmente que são pequenas cidades. Aqui não funciona tanto como um edifício, mas como um lugar com uma complexidade e que tem essa possibilidade de ter essas várias variantes. E o que vemos aqui, e agora que eu queria também chamar para aqui, neste desenho, neste esquema quase de Sangal, em que se vê que aquilo tem lá tudo, tem enfermaria, cemitério, escola, claro, tem a abadia, e eu queria falar aqui sobre o claustro. O claustro, que aqui é quase um dado programático que, de certa maneira, está para além dos espaços interiores, mas que vem, obviamente, do peristilo, do domus romano. E esta questão do claustro, como diz o nome, claustro em latim, claustrum é enclausurado, e cria tornou nos mosteiros, ganhou uma importância, que às tantas ultrapassou até a importância dos próprios espaços, dos próprios funcionais. Acho que toda a gente se apercebe disso, até do próprio espaço simbólico. Ou como podemos ver aqui, nestas duas abadias, isto são do século XII, a abadia de Cluny e de Clairvaux, em que, às tantas, foi a partir do claustro que tem esse porquê, porque penso que também o claustro tem essa possibilidade de ser usada, como te dizia, sempre foi um espaço exterior, um espaço polivalente que era usado para meditar, para rezar, para conversar, para descansar, para recreio, etc. A força, e também pelo seu lado simbólico, a força do claustro fez com que, em termos de utilização, fez com que fosse uma base para, como se vê aqui, por exemplo, neste aqui de Clairvaux, em que, às tantas, quando o edifício, quando os mosteiros têm que aumentar, é através do princípio do claustro que esse espaço exterior, que é o coração, enfim, dos vários espaços. Ora bem, e nós, obviamente, cá, não é preciso estarmos a ser posto para fora, cá também temos exemplos magníficos como, por exemplo, o claustro do silêncio do mosteiro de Alcobaça, não é, que é um exemplo, como outros. Ora bem, agora dava um salto para o século XX e para dois exemplos. Praticamente, sim, um exemplo sobre esta possibilidade. Isto aqui é um salto para depois voltar outra vez à questão da mesma história. Que é, em cima temos duas escolas do arquiteto americano, que foi para os Estados Unidos, que era austríaco, Richard Neutra, e eu acho muito interessante, tanto o desenho como, por exemplo, as duas escolas na Califórnia, desenvolvidas pelo Neutra, projetadas, em que ele exatamente explora essa possibilidade da relação entre o espaço interior e o espaço exterior. Aqui, na unidade da aula, que é, no caso, embaixo, de certa maneira, embora um projeto de uma escola bastante interessante, que é a escola de Munkegard, na Dinamarca, e aqui há também essa tentativa de fazer isso através de um pátio, mas não foi levada tão longe como, por razões, enfim, não interessa, como levou o Richard Neutra nos projetos da Califórnia. E aqui volto ao mesmo arquiteto, ao Aldo Van Eyck. Agora, isto é um célebre projeto, ou obra, do Aldo Van Eyck, que é um orfanato, que é uma escola. Eu acho que eu gosto muito deste projeto por várias razões. Primeiro porque, como se vê aqui na fotografia aérea da obra, ele pega exatamente a escola é percebível, a ideia central da escola é sempre nessa relação entre o espaço interior e o espaço exterior, ou com uma espécie de claustro central e depois uma série de pequenos pátios, não é? Mais ou menos abertos, aqui na periferia. Isto é muito interessante, que tem a ver exatamente com essas preocupações, enfim, que são trabalhadas de uma forma diferente no país do Sul ou no país do Norte.
E vemos aqui estas duas fotografias que são muito conhecidas, da escola do orfanato do Alto Van Eyck, em que se vê também essa possibilidade da arquitetura, tanto do interior como do exterior, de ser usada de maneira diferente e de ser apropriada. Eu acho que a boa arquitetura é aquela que não é, de facto, determinista, mas que deixa aberto à possibilidade de ser usada de várias maneiras. Ora bem, agora volto rapidamente aqui à Faculdade de Psicologia, exatamente para, e que mostra, obviamente, uma coisa que todos nós podemos usar aqui, que é este pátio, que foi a partir de um claustro aberto sobre o bosque, como dizia Manuel Tainha, quando se referia a este espaço, que é, de facto, o espaço central aqui da faculdade, e como foi de outras obras do arquiteto Manuel Tainha, que era sempre centrada exatamente nessa relação interior-exterior, centrada nunca em claustros fechados. O princípio da tecnologia era sempre de claustros fechados, mas depois que se abria, como neste caso abria-se ao bosque, e noutros casos se abria, e essa possibilidade deste espaço aqui de fronteira entre o interior e o exterior, de espaço de sombra, que eu acho que é muito importante, como ele gostava de dizer, o melhor do sol é a sombra. E de facto principalmente para um país do sul, não é? Ora bem, e agora para fechar, ia-vos mostrar rapidamente algumas fotografias de uma obra que também fiz no âmbito de uma escola da Parque Escolar, que acabou este ano, que é uma escola em Reguengos de Monsaraz, e que nesta escola, uma escola secundária, também foi uma recuperação, e que eu tentei, enfim, trazer, e vou-vos mostrar só algumas fotografias, uma do Learning Street e algumas do exterior, para exatamente esta relação entre o exterior e o exterior. Eu, por acaso, gostava de ter ido lá para tirar outras fotografias com pessoas, com os alunos, mas não tive tempo, mostro o que tenho. Pronto, esta escola, exatamente como desde cedo interiorizei essa máxima de que o melhor do sol é a sombra, principalmente no Alentejo, não é? Esta escola tem, e não só, não é? Tem espaços exteriores são essencialmente criados, espaços de muita sombra, que vão buscar um bocadinho a imagem dessa história do claustro e dessa relação de espaços de fronteira dentro e fora. Esses são os espaços centrais da escola e com a possibilidade de serem usados de várias maneiras. Como se vê aqui, há sempre, aqui à esquerda, e também com pequenos espaços, isto é um pequenos umas laranjeiras, ou essa possibilidade. Nesta imagem aqui, que se vê aqui, isto é o percurso que atravessa a escola e depois, lá atrás, que é aquele espaço que está coberto por trás da escada, no fundo, o remate da Learning Street, que vou mostrar a seguir, que é um espaço exterior coberto e que é muito usado e foi apropriado, depois esta fotografia, que eu gosto bastante, quando fui lá, percebe-se que as pessoas, os alunos apropriam aquilo da maneira que entendem, isso que é interessante. Pronto, agora eu mostro aqui umas imagens da Learning Street, que depois remata, e que o remate natural é posterior, exatamente para aquele espaço por baixo e o mesmo se passa nas escadas. Por último, mostro só uma imagem, só para rematar, de um projeto em Angola, estou a fazer 2 escolas em Angola, no Soio, e que isto é de uma escola secundária do Soio, por isso no norte de Angola. E aí voltei, normalmente, à questão do claustro, do pátio. E este não vou explicar muito, é só o princípio de formação a partir de um claustro sobre o comprido e que tem a biblioteca no topo, e aqui é a entrada. E por isso sempre essa preocupação de criar uma relação, é o espaço exterior que é o centro do coração da escola. Pronto.
Boa tarde. O meu tema é este, mas eu acho importante começar por explicar a realidade em que Basileia se insere neste momento. Basileia cidade, Basel-Stadt, é um semicantão no norte da Suíça, aquele ponto encarnado que vem ali em cima, que faz fronteira com a França e com a Alemanha. É uma cidade muito pequena, tem uma área de 37 km², uma população de 194 mil habitantes e para esta população, que é relativamente reduzida, tem 64 escolas ativas. É um número que eu acho bastante impressionante. Por ser um cantão, não sei se estão familiarizados com o sistema de governo da Suíça. Os cantões são independentes, na grande maioria das decisões que podem fazer relativamente à educação, à economia, à saúde. Como tal, Basileia é independente no seu sistema educativo e fez uma reforma do parque escolar, iniciada em 95, e que será terminada por volta de 2020, e teve no ano 2012 o seu ano com maior expressão. Foram terminadas 3 escolas e foram feitos 8 concursos de média e grande dimensão, sendo que o de maior dimensão foi de uma escola secundária com custo aproximado são de 60 milhões de euros, para uma cidade com 194 mil habitantes. Estão aqui as escolas, como podem ver. Eu esqueci de pôr a escala gráfica, mas posso-vos dizer que tem aproximadamente 100 metros de comprimento. As 3 escolas a que eu me vou referir são 3 escolas numa situação urbana densa, semidensa e num novo quarteirão. Uma delas está construída, a outra foi um concurso que foi terminado este ano e outra é um projeto de restauro e ampliação. O meu tema inicial era a relação das linhas orientadoras pedagógicas e o espaço escolar. Para esta apresentação vai ser muito complicado de apresentar algo que tenha uma base científica, algum valor científico, mas vou tentar de qualquer maneira. Basileia baseou-se nas linhas orientadoras de Zurique, que tiveram um programa semelhante ao Parque Escolar cá em Portugal na década de 90 e que construíram imensas escolas e foram buscar muito das teorias atuais do espaço escolar americanas, com a abertura do espaço à comunidade, uma dimensão mínima, uma dimensão mínima da sala de aula, uma dimensão máxima em termos de alunos do que é uma turma. E eu traduzi rapidamente estes tópicos, que não vou estar a ler cada um, espero que consigam memorizar, que depois à frente vou-me referir a eles. Mas só chamar a atenção para o segundo. As salas de aula devem ter uma sala de grupo acoplada à sala de aula com uma área entre 28 metros quadrados e 32 metros quadrados. Então a primeira escola é no quarteirão de Volta. É um quarteirão que é dominado pela indústria farmacêutica da Novartis e este quarteirão é basicamente sustentado pela Novartis. Ou seja, há uma enorme quantia de dinheiro que está a ser aplicada neste quarteirão para levantar o standard e o nível de vida, porque aqui vivem maioritariamente estrangeiros que vêm com as crianças para a Novartis para trabalhar e as crianças crescem neste bairro. É uma escola que está terminada, é dos arquitetos Miller Maranta, que são baseados em Basileia, e, como podem ver, é um edifício que é uma escola em altura, que até aqui ainda não falámos hoje, e que em Basileia é um tema importantíssimo, porque não há muita área e há imensas crianças, então há uma grande cidade de escolas, e as escolas têm vindo a ter esta tendência de ter 5, 6 pisos, às vezes mais. Por exemplo, há uma escola em Zurique, do arquiteto Keritz, que tem 9 andares e o ginásio é nos 2 últimos. E tem aqui só 2 plantas muito básicas. Queria chamar então a atenção para uns módulos da sala de aula. Tem ali na planta da esquerda, tem a sala de aula com o pictograma das carteiras e das mesas, e ao lado tem uma sala mais pequena, que é a tal sala de grupo, e que esta sala, as paredes são completamente amovíveis e pode se tornar uma sala de 60 metros quadrados, que é normal de uma sala de aula num pequeno anfiteatro de 120. Ou seja, esta flexibilidade é desejada, é promovida, tal como a arquiteta Teresa Heitor já disse também, que é o caso cá em Portugal. Eu gostaria também de chamar a atenção para o que é a imagem de escola. Eu, quando cheguei à Suíça, fui confrontado com este tipo de edifícios escolares e eu tive que partir logo
para este tipo de trabalho de idealizar uma escola na Suíça, partindo da minha realidade portuguesa. Eu sou muito novo, tenho 28 anos e estudei nas escolas que foram construídas nos anos 70 e 80, que pelo menos quando eu me confrontei com este tipo de realidade, foi um choque. Isto para mim nunca seria uma escola, isto para mim seria um edifício de habitação. Aqui em Corte podemos ver, mais uma vez, a necessidade de condensar ao máximo todo o tipo de infraestruturas. Temos o ginásio subterrâneo e os 4 pisos, com as salas de aula e diferentes infraestruturas que se elevam a partir daí. Agora, rapidamente passar para outra escola. Este foi um concurso que foi ganho pelos arquitetos Stuckley, que foi feito este ano, e que tem um orçamento de 40 milhões de euros. Não sei se isto é chocante para alguém, mas não tenho bem noção de qual é que é o valor das escolas que foram apresentadas ao Parque Escolar, mas eu acho bastante impressionante. É uma escola que vai buscar também um pouco a ideia de claustro, embora eu possa dizer que quando eu, no meu trabalho lá, falei com arquitetos mais velhos e lhes falei da ideia de claustro como base do edifício escolar, eles olharam para mim com um ar um pouco incompreensível e perguntaram: mas porquê o claustro? Porquê o claustro? É um espaço fechado, é um espaço onde as crianças vão estar enclausuradas e que não tem qualquer tipo de abertura para a comunidade. O tema, neste momento, na Suíça, é abrir as escolas o máximo à comunidade. Esta escola foi pensada como quase uma âncora deste bairro e em todas as infraestruturas, espaços exteriores, os ginásios, os pátios, estão abertos sempre. Não há uma rede, não há uma vedação. A escola é completamente permeável. Temos também aqui o conceito de Learning Street, com os espaços interiores, exteriores, com estes bancos que convidam à permanência e com os auditórios. Ou seja, não difere muito do que já foi aqui apresentado. E agora chamar a atenção para esta fachada. Isto é uma fachada que segue a norma. Não há uma única escola que seja construída na Suíça neste momento que não siga isto 1 para 1. O parapeito tem 70 cm de altura do solo, do pavimento interior. As janelas têm uma abertura que tem que ser no mínimo 2/3 da área da sala de aula e não podem ser abertas na sua totalidade. Ou seja, as escolas na Suíça voltaram a ter uma imagem de edifício escola forte, presente, com uma identidade clara que é facilmente reconhecível. Se isso é positivo ou não me cabe a mim dizer. E agora aqui um terceiro caso, que é um caso bastante curioso. Foi uma escola que foi feita na primeira iniciativa geral do Cantão de Basileia e Cidade para a edificação de escolas para a educação pública. Foi feita no início do século XX, no ano 1907, e fica num bairro já bastante antigo da cidade. Este é o edifício. E quando esta escola foi construída, esta vedação que conseguimos ver ali no canto inferior direito dava a volta a toda esta área deste pátio. Houve uma intervenção nesta escola há cerca de 10 anos, quando começou esta segunda iniciativa do Parque Escolar Suíço, então esta liberdade de ser Parque Escolar Suíço, em que eles aboliram e destruíram toda e qualquer vedação que proibisse a comunidade circundante de se apropriar dos espaços exteriores escolares. Esta competição, eu estive encarregue deste concurso, foi o meu segundo concurso para uma escola na Suíça, e o nosso trabalho, o nosso contrato era propor um programa de renovação para o sótão da escola. Eles queriam que esta escola, que de momento consegue acolher 27 turmas, conseguisse acolher 35, só com o aumento deste sótão. Então o conceito foi o trazer alguma luz aos edifícios. A luz na Suíça é muito diferente da nossa aqui. Vimos antes no projeto do arquiteto Alexandre que as janelas viradas a sul eram relativamente pequenas. No Alentejo havia muita preocupação de criar espaços que tivessem uma sombra. Lá, a nossa preocupação foi exatamente a oposta, trazer o máximo de luz num edifício que é protegido pelo Estado, em que nós não poderíamos abrir qualquer tipo de fenestração, completamente proibido. Então a nossa alternativa foi criar caminhões de luz em todos os sítios que pudéssemos, de maneira a tornar um espaço mais agradável para os alunos, como fosse um sótão escuro. Aqui vemos duas imagens e um corte que consegue
de alguma forma, explicar qual é que era a intenção. Ali no canto superior direito vemos uma sala de aula no espaço de sótão. É preciso dizer que quando se faz uma escola de raiz, nenhum arquiteto vai propor uma sala deste género. Mas quando tem que ser, tem que ser. E em baixo temos uma imagem do que é o corredor nos restantes andares do edifício, em que o nosso trabalho foi despir totalmente o edifício de qualquer tipo de decoração ou cor e implementar tons brancos e cinzentos claros, de maneira que quando as crianças vierem ocupar o edifício se possam apropriar das paredes, do chão, do teto, com decorações, com todo o tipo de coisas que tragam de casa. As crianças na Suíça chegam às escolas, tiram os sapatos, tiram o casaco, põem sapatos de escola e andam pelos corredores de maneira a não sujar. Então, os corredores são quase como um segundo guarda-roupa. E foi este conceito que nós tentámos trazer para aqui. Também na sala de aula, vê-se em cima, é tudo muito branco, tudo muito limpo, mas depois de uma semana de aulas isto parecia o carnaval nos Santos, não sei explicar melhor. E é esta a minha apresentação.